Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h23 da manhã, não perca a aula nem seu compromisso. Boa segunda-feira para você, bom início de semana. Joinville, tempo fechado, nublado, uma chuva fina por aqui. Essa é a realidade em várias cidades de Santa Catarina. Vamos para a nossa entrevista desta segunda-feira e é claro que a gente continua atualizando as informações sobre a questão da educação. Falei agora há pouco que o município de Blumenau, inclusive, decretou férias para efetivar a contratação de segurança, né, nas instituições de ensino, para creches e escolas lá na cidade de Blumenau, que obviamente vive ainda, né, o grande caso de repercussão internacional do ataque na última quarta-feira, que terminou com a morte de 4 crianças, deixando outras 5 feridas. É claro que a pergunta que muitas pessoas fizeram ao longo da quinta, ao longo do final de semana, como é que estão as unidades de ensino aqui em Joinville? São seguras? Como é que vai ser essa retomada? Como é que fica o psicológico do pai, da mãe, dos responsáveis por menores e até mesmo dos alunos que frequentam as unidades de ensino? Estamos recebendo hoje aqui no Jornal da Manhã o secretário de Educação de Joinville, Diego Calegari, que vem para fazer um bate-papo com a gente. Secretário, bom dia, bem-vindo, boa segunda, bem-vindo à Jovem Pan Joinville. Bom dia a todos os ouvintes, prazer estar a gente falando sobre esse assunto triste, né, mas que muito importante. A Joinville já tem um trabalho bem avançado na área de segurança escolar. Desde que assumimos a gestão em 2021, nós aumentamos em 50% o efetivo de vigilantes, o número de câmeras nas escolas. Então, hoje, todas as escolas municipais de Joinville têm vigilante, têm câmeras, tem sistema de botão de pânico, tem sensores de movimento. Então, do ponto de vista daquilo que a gente entende como uma segurança mais ostensiva, né, de serviços de segurança, já há um trabalho bem consolidado, além, evidentemente, das orientações e regras que nós colocamos para as escolas, por exemplo, trancar os portões fora dos horários de entrada e saída de alunos, só permitir a entrada de pessoas que têm alguma relação com a escola, pais de alunos, professores, né, algum fornecedor de algum insumo que a escola utiliza para merenda escolar. Então, hoje já há uma política de segurança consolidada. E coincidentemente, eu falei na semana passada, foi uma triste coincidência, mas na própria quarta-feira, quando ocorreu aquele ataque brutal em Blumenau, nós estávamos lançando um protocolo de combate à violência escolar. Então, Joinville já estava avançando nessa agenda para tornar esse ambiente, que já é um ambiente seguro, ainda mais seguro para todos os que ali frequentam. Nós tivemos, secretário, na última quinta-feira, aí voltando um pouquinho, né, antes do feriado, enfim, na quinta-feira da semana passada, muitas ausências, né, na rede municipal e na rede estadual, que obviamente a rede estadual não teve aula, né, e na rede municipal muitas ausências, em razão de uma série de fatores, né, a preocupação do pai, da mãe, dos responsáveis, véspera de feriadão, tem a questão do abono também, que foi anunciado pela própria Secretaria de Educação, enfim. Mas aí olhando um pouco para o futuro, né, olhando para essa segunda-feira, retomada, início de semana, aquela coisa toda, alguma orientação específica para professores, para diretores, porque esse assunto vai dominar ainda as unidades de ensino nesta segunda-feira, né? A criança vai comentar, o pai, como é que se trabalha esse ambiente nessa retomada, né? Mesmo fora da cidade de Blumenau. Não, a gente entende a preocupação de certos pais, né? Especialmente quando o fato ocorrido ainda é muito recente, mas é importante a gente entender, né, que há um cuidado para a gente não ter um pânico generalizado, né? Como o próprio, quando a gente vê os agentes das Forças de Segurança, delegado de Polícia Civil, comandante da Polícia Militar falando sobre o caso, eles sempre enfatizam, é um caso isolado, né? E a preocupação que a gente tem aqui, é importante estar aqui num canal de imprensa oficial, que as pessoas se informem por meios oficiais, prefeitura, imprensa, porque também tem muito fake news, né? Parecia que naquele dia estava ocorrendo dezenas de ataques, né, em todos os lugares, porque as pessoas infelizmente criam notícias falsas e isso se espalha e isso gera mais pânico ainda. Então acho que a gente tem que tomar um cuidado para não sair de proporção. A preocupação é válida, ela é importante, nós já tomamos todas as medidas que são necessárias para garantir a segurança, estamos tomando outras medidas, é importante dizer, né? Além desse protocolo que eu citei, nós agora vamos desenvolver um plano de prevenção e contingência à segurança nas escolas, como a gente fez com a Covid, para a segurança, com regras, procedimentos, o que fazer em cada situação. Já estamos trabalhando na questão física de algumas unidades, elevando grades em alguns lugares que a gente
tem algum muro mais baixo, alguma coisa que permita uma entrada de uma pessoa não autorizada, como ocorreu, né, eventualmente em Blumenau. São poucas unidades, então a gente já está trabalhando naquilo que é necessário e estudando várias alternativas, sempre tendo uma preocupação de buscar soluções que funcionem. E nessa hora as pessoas demandam muitas soluções que a gente tem que estudar se elas são realmente válidas, né? A gente tem que cuidar para também não ir para soluções fáceis que aparentemente resolvem o problema e não resolvem, né? Então, meu recado para os pais é que fiquem tranquilos, que retomem as atividades normais, que, né, consigam aí na medida do possível ficarem mais calmos, porque tudo que está, né, já estamos fazendo aqui em Joinville, tudo o que há para fazer para garantir a segurança nas escolas. Eu não sei se o senhor já comentou, enfim, mas é sobre a questão da presença de profissionais armados para fazer a segurança nas unidades de ensino. Algumas unidades têm, não têm? Nós temos vigilante em todas as unidades. Em todas as unidades. Mas são armados necessariamente? Não são, né? armados, até porque essa é uma das discussões que a gente tem que fazer com muito cuidado, né? Certo. Até que ponto a presença de uma pessoa armada numa escola contribui ou piora a segurança na escola. Então isso tudo tem que ser analisado para que, de novo, não se busquem soluções que fazem sentido talvez num shopping, num presídio, mas talvez não faça sentido numa escola. Né? A gente tem que tomar um cuidado também para não ir para soluções que, porventura, agravam até a segurança ou a sensação de segurança. Então, esse é o momento que a gente está analisando tudo o que é possível ainda implementar, ainda melhorar em termos de segurança, mas tendo esse cuidado de não ir para, né, soluções que não são tecnicamente recomendadas ou não tem comprovação de eficácia, né? A gente não ir para algo que atende uma demanda atual, né? Nesse momento as pessoas querem uma solução fácil, mas que não existe solução fácil. Então, conjunto de fatores que vão gerar segurança na escola, inclusive a participação dos pais nesse processo é muito importante. A gente poderia falar sobre isso até daqui a pouquinho. O senhor citou a questão de fake news, né? Inclusive, unidades de Joinville foram alvo de fake news na última quinta-feira, com mensagem rolando pelo WhatsApp e tudo mais. Mas queria questionar o senhor o seguinte: como é que se trabalha essa questão de, não necessariamente a avaliação, mas de monitorar o comportamento, principalmente de alunos ou ex-alunos que moram próximo à unidade de ensino e tudo mais? Porque me parece que no caso de Blumenau, o rapaz que atacou, em algumas unidades, não do caso de Blumenau, enfim, mas em algumas unidades, né, que ataques aconteceram ao longo dos últimos 10 anos, o invasor já foi aluno de uma própria unidade, enfim. Como é que se trabalha isso, secretário? A gente tem algum planejamento para monitorar esses casos que podem trazer algum risco? Sim, eu acho que isso é bem importante, essa pergunta. Eu vejo que ela tem duas vertentes, né? Uma é a própria vertente da segurança pública, que é a inteligência de segurança pública. Hoje, Joinville, na Secretaria de Proteção e Defesa, tem uma unidade de inteligência da Guarda Municipal. A Polícia Militar, a Delegacia de Polícia Civil tem unidades de inteligência que hoje já monitoram redes sociais, comportamentos que podem, né, ser, vamos assim dizer, caracterizar um risco, né? Embora a gente nunca vá saber, né, exatamente quando que uma pessoa pode vir a cometer um ato desse, uma vez que tem a ver com um problema de saúde mental grave. O outro lado que eu considero que é o preventivo. Então, hoje nas nossas escolas nós temos psicólogos e assistentes sociais, né, trabalhando junto às escolas para ajudar os profissionais da educação a identificar alunos que porventura tenham comportamentos autodestrutivos ou que possam representar uma ameaça aos outros, né? Casos de automutilação, casos de alunos que estão, né, com crise de ansiedade, crise de pânico. Então, tudo isso vai desenvolvendo eventualmente, né, uma situação psicológica que pode no futuro disparar algum tipo de problema de saúde mental mais grave que leve a uma coisa desse tipo. Então hoje já há um trabalho buscar entender quem são os alunos que estão demonstrando através do comportamento algum tipo de problema de saúde mental, algum risco, alguma coisa, para trabalhar na prevenção, né? E aí vem o trabalho com as famílias também. Muito importante que as famílias estejam junto nesse processo. Eu fiz essa fala em alguns momentos na semana passada. Se o seu filho, independente da idade, ele fica mais de 1, 2 horas por dia na internet, desassistido, sem ter um adulto do lado, sabendo o que ele está acessando, você está colocando o seu filho e os outros em risco. Porque a gente não sabe o que hoje as crianças e adolescentes estão vendo na internet desassistidos. E esses rapazes, essas pessoas que cometem esses atos, geralmente são pessoas que entraram em algum tipo de submundo da internet, foram incentivadas e foram nutridas com conteúdos ruins,
e acabaram se tornando, né, vamos dizer, né, criminosos, cometendo atos de barbaridade. Então tomar muito cuidado, assim, a internet não é um brinquedo. Smartphone não é um brinquedo, um tablet não é um brinquedo. E as pessoas hoje tratam como um brinquedo. Então tomar um cuidado também para monitorar, acompanhar, estar junto quando as crianças e adolescentes estiverem mexendo na internet, porque realmente cria um risco muito grande de situações como essa se repetirem. São 7 horas e 33 minutos, 7h33. Estamos recebendo hoje o secretário municipal de educação aqui de Joinville, Diego Calegari, para um bate-papo, né, nessa retomada, início de semana. O secretário já falou que as unidades têm a segurança necessária, por isso que não houve a necessidade, inclusive, de suspender as aulas na última quinta-feira. Secretário, o senhor deve estar acompanhando a repercussão desse caso do professor da rede estadual de ensino aqui em Joinville, que teria feito declarações que agora estão sendo investigadas pela Polícia Civil, Ministério Público, inclusive já está na Justiça, enfim. É um caso muito triste, obviamente, se for comprovada a veracidade, né, da denúncia feita por alunos que teriam gravado esse áudio do professor da rede estadual aqui em Joinville. Há alguma orientação por parte da secretaria para que os professores não comentem algo parecido com o que esse professor da rede estadual fez ao se falar de um assunto grave como esse? Como é que se trabalha esse assunto aí, secretário? Olha, em geral, né, a gente tem coisas que quando a gente vê, a gente fica até perplexo, né? Como é que um professor faz uma fala dessa na sala de aula. E a esmagadora maioria dos nossos professores não precisa nem orientar, né, para algo desse tipo, porque tem responsabilidade, faz seu trabalho com muito comprometimento. Os nossos servidores, né, da educação de Joinville são extremamente competentes, são extremamente comprometidos. E eu acho que o que a gente tem que trabalhar aqui é uma ideia de que hoje, né, numa situação como essa, tão próximo de um ataque, né, que as pessoas estão sensíveis, é tomar o cuidado. Então não há um direcionamento específico, acho que a gente trabalha isso muito em informação com os professores, o como trabalhar com o aluno, no sentido não só de ensinar a matemática, a ciência, mas também de como lidar, né, com a questão socioemocional que a gente chama da escola, né, porque, né, a escola não é só lugar de formação de mentes, mas também formação de emoções, de sentimentos, de relações. Então, eu acho que o que a gente busca, em geral, trabalhar, e isso é uma série de ações complementares, como eu falei, psicólogo, assistente social, hoje tem um trabalho chamado de busca proativa, rede de apoio e proteção, é que esse aluno se desenvolva como um todo e ele tenha ali na escola um ambiente seguro de profissionais que vão acolher, que vão entender, que vão, né, ouvi-los e vão e não fazer um comentário totalmente desproporcional como esse que a gente viu hoje na imprensa, assim, que esse professor fez, né, da rede estadual, e que a gente lamenta, né? A gente também tem que entender que quando a gente fala de milhares de pessoas, sejam elas pais ou profissionais, sempre vão haver alguns que infelizmente se conduzem a sua prática de uma maneira equivocada, e as providências têm que ser tomadas. A rede estadual não é uma escola nossa, então a gente não sabe exatamente o que vai ser feito, mas certamente se fosse uma escola municipal, esse professor seria, né, demitido caso temporário e sofreria um processo administrativo caso um servidor concursado, porque é inadmissível uma fala dessa dentro de uma sala de aula, né? Tem algum caso parecido com esse sendo apurado na rede municipal de Joinville? Não, nada que a gente tenha apurado, e geralmente essas denúncias chegam pra gente, pelo menos na rede municipal a gente tem né, quando algo acontece, os alunos falam, os pais comentam e a gente vai imediatamente atrás para apurar e buscar responsabilizar caso, como você mesmo falou, né, tenha sido a comprovação, até porque tudo isso tem que ter a devida comprovação e o direito ao contraditório, né? Mas de fato a gente busca investigar casos que ocorram dessa natureza quando ocorre, e não aconteceu nada em especial sobre esse caso de Blumenau. Secretário, para finalizar, o senhor já comentou sobre isso, mas queria perguntar novamente para a gente finalizar esse assunto, porque esse assunto de Blumenau vai continuar, infelizmente, sendo discutido em casa, na empresa, na imprensa, com as crianças, com os pais e tudo mais. A gente sabe do efeito psicológico que isso pode ter de forma negativa, principalmente para as crianças, né? A minha filha tem só 9 anos de idade, chegou em casa comentando: pai, soube o que aconteceu numa escola lá em Blumenau? Então, essas perguntas chegam aos pais, chegam aos responsáveis. Como é que a gente trata isso nesse momento para, de novo, como o senhor já falou, não causar o pânico, cuidando com a questão da fake news e tudo mais, mas principalmente ao discutir sobre esse assunto? Porque se eu como pai não explicar de forma correta, clara para minha filha, ela vai ouvir na van, no transporte que ela vai, em algum outro momento, sobre essas questões. Como é que a gente trabalha isso, hein, secretário? Você traz um ponto muito importante, né? As famílias têm que conversar
com os seus filhos? Primeiro ponto, assim, sobre tudo, né? Não só sobre situações trágicas como essa, mas sobre o dia a dia da escola, porque hoje um dos grandes problemas de muitos adolescentes, que a gente vê, crianças, em especial adolescentes, é a falta de um canal de diálogo com os próprios responsáveis, né? Pai, mãe ou quem cuida dessa criança. Então, conversar é importante, ver como é que essa criança está se sentindo em relação a isso, o que ela está ouvindo. E aí sim, como no papel de adulto, de responsável, tranquilizar também, né? Porque explicar de forma racional o que ocorre, que está, né, quais são os fatos envolvidos, mas sem criar, sem alarmismo e também sem reproduzir para a criança essas notícias falsas e essas informações equivocadas que só ecoam ainda mais esse pânico, essa preocupação excessiva, né? Então eu acho que a gente tem que buscar nesse ponto nos acalmarmos, colocarmos, né, um pouco a coisa no seu devido lugar. É um fato isolado, ainda não há como falar uma rede de pessoas fazendo isso, não é, ainda é considerado um fato isolado. E, claro, enquanto pais, conversar na escola, entender como é que está sendo tratado também pelos próprios profissionais, pela própria instituição. Mas, de novo, tendo a sensibilidade de que esse é um momento difícil, esse é um momento que as pessoas estão mais... como se está mais à flor da pele. Talvez agora é uma a gente respirar fundo, esperar um pouco isso se acomodar enquanto é fato. E aí sim, tomar medidas pessoais na sua família e junto à escola que garantam mais segurança. Acho que esse é o mais importante. Coisas que realmente vão ajudar e não que vão atrapalhar, né? Responsabilidade de todos, né, secretário? Secretário, obrigado pela conversa com o ouvinte da Jovem Pan Joinville nesta segunda-feira. Boa semana de trabalho para o senhor, toda a equipe, para os profissionais da educação. E vamos lá, vida que segue. Obrigado. Obrigado.